Começamos! Olá a todos e a todas, boa tarde. Bem-vindo à primeira live do Diálogos e Reconexões aqui do Memorial da Inclusão. Eu sou a Mônica Mantecon, eu sou jornalista aqui do Memorial da Inclusão, que é uma ação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é gerido pela Baçaí Cultura e Arte. Hoje nós damos esse pontapé inicial a esse projeto chamado Diálogos e Reconexões, que tem o objetivo de proporcionar um canal de diálogo entre as diferentes gerações de ativistas e coletivos que atuam no movimento social das pessoas com deficiência, tá bom? Hoje o tema é Pessoas com Deficiência, Sujeitos de Sua História, tá? Que essa conversa nós queremos conversar sobre o protagonismo das pessoas com deficiência na luta dessa busca por cidadania, tá bom? Antes de mais nada, antes das apresentações, eu vou aqui conversar, falar aqui tudo, descrever, na verdade, desculpa, gente, descrever o que está acontecendo para todas as pessoas com deficiência visual também poderem olhar e enxergar o que está acontecendo aqui. A tela está dividida em 5 quadrantes, 3 acima e 2 abaixo. No de cima, estou eu na primeira ponta do canto esquerdo. No meio está a Thalita, que é a intérprete de Libras, a Marinalva Cruz na ponta, e abaixo a Ana Rita, e ao lado também a Carol Montes, na parte de baixo. Eu vou me descrever também, eu sou a Mônica Mantecon, eu sou mulher, eu tenho a pele clara, meus cabelos são escuros na altura dos ombros, eu utilizo uma blusa cinza, e no fundo está uma parede branca. Ao lado está a Thalita, que é a intérprete de Libras, ela tem o cabelo escuro, com um coque, a pele dela também é clara, ela está com um blazer azul e também com fundo branco, tá bom? E agora vai começar a apresentação das nossas convidadas, tá bom? Primeiramente, muito obrigada, meninas, por participarem dessa live, tá certo? É uma honra ter vocês aqui, a Rita, Marinalva e Carol. É muito contente, nós do Memorial da Inclusão estamos muito felizes que nós conseguimos reunir vocês, que são realmente muito importantes para o movimento social das pessoas com deficiência. Então vamos começar as apresentações? Podemos começar com você, Ana Rita? Pois não, pode sim. Então se apresenta para a gente, por gentileza. Pois não. Meu nome é Ana Rita Paula, eu sou formada em psicologia, fiz doutorado em psicologia clínica e o mestrado foi na área social. Eu atuo no movimento de pessoas com deficiência desde o início do movimento aqui no Brasil, que foi em 1980, e atualmente eu sou consultora na área de políticas públicas para pessoas com deficiência. Tá certo. Marinalva, por favor. Oi, gente, boa tarde, Mônica, Thalita, Ana e Carolina, que honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Marinalva Cruz, atualmente eu sou secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo castanho claro, com algumas luzes que restaram da pandemia, né? O restante já foi praticamente tudo embora. Assim como a Mônica, também estou com um casaco, né, cinza, aqui na minha terra, em Guarulhos, está bem frio. Atrás de mim tem uma parede branca e do meu lado direito, né, esquerdo da tela de vocês, tem uma escrivania com uma parte do monitor de uma TV aparecendo, alguns quadros com fotos e outras prateleiras com mais alguns detalhes também, pequenas fotos, quadrinhos, enfim. As bugigangas, como dizem, né? Eu sou formada em gestão de pessoas pela Unisantana e pós-graduada em gestão pública pela Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? A Carol, que eu conheci essa semana, a Ana, que é uma inspiração, né? A Ana, que, como ela mesma se apresentou, começou todo esse movimento lá atrás e que muito nos inspirou e continua nos inspirando. Então, muito obrigada, parabéns, Mônica, e toda a equipe do Memorial, por estar dando sequência nesse projeto, que eu sei que não nasceu hoje, que vocês já vêm aí há algum tempo planejando, então fico feliz
de participar desse primeiro diálogo. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu acabei não me descrevendo. Se alguém quiser fazê-lo, por favor. Posso te descrever a Ana Rita com todo prazer. A Ana Rita, ela é uma mulher, ela tem a pele clara, ela tem os cabelos grisalhos, ela está numa cama com um lençol vermelho e uma blusa xadrez com amarelo e preto, né? Um xadrez amarelo e preto. No fundo dela, isso, no fundo, ela tem uma janela e o resto da casa, né, com alguma mesinha, com algumas coisinhas, as bugigangas também, né, das casas. Normal. Carol, começa essa apresentação para a gente, por favor. Bom, primeiro, boa tarde para vocês, meninas. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Estar com pessoas que iniciaram esse movimento e eu sendo tão jovem, estando no meu início de caminhada, para mim é muito importante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Carolina, eu sou aqui de São Paulo. Eu sou formada em Direito, trabalho com Direito Civil, Direito Empresarial. Atualmente, militando na área da pessoa com deficiência, pela luta da pessoa com deficiência. Tem uma página no Instagram chamada Projeto para Todos Verem, onde eu conto a minha história e conto a história de outras pessoas, trago outras vivências para desmistificar a pessoa com deficiência, para mostrar, sim, que nós temos vida, que nós nos relacionamos, enfim, que nós somos tão e quanto capazes quanto qualquer outra pessoa sem nenhum tipo de deficiência. E para me descrever, claro, hashtag para todos verem, eu sou uma pessoa de pele branca, eu tenho os cabelos ruivos, compridos, lisos, mais ou menos na altura do seio, eu tenho os olhos castanhos, eu estou usando 2 brincos, um lilás bem pequenininho e um prateado maior, que acabei de colocar. Eu tô com um anel na mão esquerda, na mão direita, 2 na mão esquerda. Eu estou usando uma jaqueta preta bem grossa. Eu acho que a conexão dela travou. A nossa equipe técnica já vai entrar em contato com ela para erguer essa conexão de volta, tá bom? Bom, enquanto ela está entrando, a Carolina, depois ela volta a se apresentar para a gente já pode dar início às perguntas, né? Porque o objetivo dessa live é isso, é trazer as diferentes gerações. A Ana Rita, como ela própria se descreve como jurássica do movimento, não é verdade? A Marina Alva Cruz, que é o presente, né, que agora está ocupando o cargo, né, na política como secretária adjunta, e a Carol, né, que é esses novos movimentos, esses novos coletivos que também buscam direitos da pessoa com deficiência. Então, meninas, vamos começar com as perguntas, enquanto a Carol está restabelecendo aqui a internet. Como foi que você se percebeu uma pessoa com deficiência? Acho que a Ana Rita pode começar respondendo. Posso, sim. Na verdade, é importante ressaltar que na época que eu era criança, né, era muito raro a gente encontrar pessoas com deficiência nas ruas, no comércio e também na escola, né? Quando eu fui diagnosticada como tendo uma deficiência, embora o meu diagnóstico, o tipo de deficiência só foi o tipo de doença que gerou minha incapacidade, eu só fui saber disso quando eu tinha 19 anos de idade. Né? Então, na verdade, eu só tinha um diagnóstico de uma síndrome neurológica, sem uma precisão de qual síndrome seria essa. Então, o médico, que foi o médico que foi muito feliz na sua condução desse processo com a minha família, ele recomendou para minha mãe que eu estudasse numa escola regular, né? Isso, naquela época, era extremamente inovador, né? E, felizmente, minha mãe seguiu essa orientação do médico e, mais ainda, né, aprofundou a ideia de que eu devia estar nos espaços que qualquer outra pessoa frequentaria. Né? Então, eu estudei em escolas regulares, eu ia nos espaços de lazer, onde
mundo lia, né? E minha família sempre me incentivou muito a ter uma atitude de independência, né? Então, o que, por outro lado, eu não conhecia outras pessoas com deficiência, né? Eu achava que era eu, só a única pessoa que tinha uma limitação, né? Mas isso só pôde mudar, né? Só foi mudar radicalmente quando eu fui prestar o vestibular, né? Porque daí, naquela época, já existia a ideia de você garantir algumas condições mínimas, e naquela época eram condições mínimas mesmo, restritas somente à acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência motora e o uso do braille para pessoas com deficiência visual. Então, essas únicas condições eram atendidas, e eram atendidas em grupos específicos. Foi aí que eu conheci outras pessoas com deficiência, né? Eu pude ver outras pessoas que também estavam tentando o vestibular. Eu sempre gosto de contar, na verdade, algumas pessoas que já me conhecem essa história, é que na época que eu estava prestando o vestibular na PUC, né, tinha um rapaz com paralisia cerebral, com um comprometimento motor de membro superior bastante grande. Ele solicitou para a prova de redação que alguém escrevesse por ele, que ele ditasse. E aí os monitores não permitiram. E nós, eu particularmente, e uma outra pessoa que estava fazendo o exame junto comigo, que hoje é minha amiga, quase minha irmã, a Lia Crespo, nós ficamos assim, indignadas com essa situação. E tentamos reunir as outras pessoas que estavam na sala para reagir a essa atitude de injustiça. Infelizmente, não conseguimos a adesão de mais ninguém, né? Porque a proposta da gente era que, se ele não pudesse fazer a redação, ninguém faria. Eu era muito ingênua na época, e acho que a Lia também, achávamos que a gente obteria unanimidade. Na verdade, que eu e ela só. Aí resolvemos que não ia ter muito sentido só nós duas não fazermos a prova de redação, né? A gente, depois desse episódio, foi um processo que deflagrou a busca por direitos, né? Por uma luta que recolocasse os direitos básicos para as pessoas com deficiência. Isso foi em 79, em 1980, então nós começamos a reunir, e eu fui chamando as pessoas que eu tinha encontrado nesse processo, tanto na USP quanto na PUC, e essas pessoas foram chamando outras que conheciam, né? E nós formamos um grupo, então, com esse caráter reivindicatório. Então, assim, é engraçado eu olhar hoje e verificar que as pessoas com deficiência estão na maioria dos espaços, né? Ainda há muito a gente conquistar, mas, sem dúvida, a gente avançou, não só na presença física nos espaços sociais, mas em outros aspectos também que a gente pode ir conversando ao longo do tempo. Foi nesse processo que eu me reconheci como pessoa com deficiência, mas esse reconhecimento se deu também como pessoa com deficiência cidadã, né, que deveria estar lutando por seus direitos. Então, a deficiência deixou de ser uma questão pessoal e eu já encarei como uma questão coletiva, né, onde a questão a organização, né, dessas pessoas da luta por direitos era uma das características dessa condição social, né? A gente devia estar unida para lutar pelos nossos direitos. A deficiência deixou de ser uma questão de limitação orgânica só, e eu já comecei a entender
que era uma condição criada socialmente. Tá? Foi isso. Muito bacana. Muito obrigada por compartilhar as histórias, Ana Rita. É muito precioso para a gente aqui nessa conversa. Marinalva, por favor. Bom, eu acho que assim como a Ana, também essa descoberta, ela veio de certa forma bem tardia, né? Eu nasci quando a Ana estava ali já se impondo e fazendo valer os seus direitos. Eu nasci no início da década de 80, né? Em janeiro de 80, dia 9 de janeiro de 80, numa cidade que chama Canhotinho, no interior de Pernambuco. Então, não, se existia, eu nunca ouvi falar, né, de escola especial ou de escola para pessoa com deficiência, seja lá o nome que for, não existia isso, né, então eu sempre fui para a escola regular também, que bom que foi assim, né, não me queixo disso, e na minha família até por... E foi uma ausência de um recurso especializado que deve ter se beneficiado, na verdade, né? Verdade. E aí também, por não ter conhecimento, né? Na verdade, eu só me achava diferente dos outros, mas como também ninguém era igual a ninguém, então, e não tinha esse convívio, como a Ana também mencionou, eu nunca convivi com ninguém com deficiência ali durante o colégio, né? Na nossa época era colégio, né? Colegial, enfim, oitava série. Então, não tinha isso, né? Então, não era, eu não me enxergava uma pessoa com deficiência até então. Eu vim descobrir que o que eu tinha era também uma deficiência quando eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, não lá com 14, 15 anos, quando eu comecei a trabalhar de forma mais efetiva, já adulta, com 20 e poucos anos, foi numa agência pública de emprego, quando eu comecei essa minha vida com intermediação de mão de obra, na época chamava Centro de Solidariedade ao Trabalhador, e em seguida eu fui para a Secretaria Estadual do Emprego, onde eu atuei, né, por bastante tempo. Então, foi nesse processo que no mercado de trabalho, que eu comecei a conviver com pessoas com outros tipos de deficiência. E aí que eu comecei a perceber e entender, inclusive, né, ter ali meio que o diagnóstico, como era na época, né, era um diagnóstico que você tinha, e que a minha patologia, que no caso é uma escoliose congênita bastante acentuada, né, que causou algumas limitações, inclusive de desenvolvimento do tronco, baixa estatura e outras mais, e o resultado de tudo isso caracteriza uma deficiência física. Mas veja, já tinha 21 anos quando, de fato, essa confirmação veio, inclusive no sentido de dizer, olha, essa condição te dá direito a uma vaga no mercado de trabalho, porque até então eu participava de várias entrevistas de emprego junto com amigas e amigos que não tinham deficiência e éramos reprovados. Então, eu também não via naquele processo uma reprovação pelo fato de eu ter uma deficiência, porque os meus colegas que não tinham nenhuma diferença, que até então nem sabia que era deficiência, né, também conseguia. Então, foi um processo assim meio natural e que só se intensificou e se comprovou, puxa vida, sou uma pessoa com deficiência, a partir desse convívio que eu acho que é algo tão rico, e colegas com deficiência em sala de aula eu só vim ter na universidade, na Unisantana, em 2006, 2007, se eu não me engano, 2006, 2006, quando, 2006 para 2007, não me recordo exatamente o ano, mas foi lá que eu tive contato, por exemplo, com a pessoa surda. Até então eu nunca tinha tido nenhum contato com alguém com deficiência auditiva, e de lá para cá as coisas só foram aumentando cada vez mais, e que bom que essa convivência foi se ampliando cada vez mais, e aí a gente está nesse processo agora. Então, eu acho que uma das coisas também que contribuiu muito foi o fato da minha família também não tinha né, não tinha, assim como na família da Ana, como ela mencionou, esse apoio, né, vamos, tá todo mundo junto, então não tinha essa separação. Eu tenho mais 5 irmãos, e ali todo mundo era tratado igual, então foi basicamente isso. Que bacana. Queria comentar uma coisa com vocês. Embora não exista nenhuma pesquisa científica que comprove isso, a minha experiência atuando como psicóloga, ou mesmo no movimento de pessoas com deficiência, eu pude perceber que
a maioria dos líderes, né, do movimento, desde da década de 80, não eram pessoas que tinham passado pelo processo de reabilitação ou que tivessem frequentado escola especializada, né? Na verdade, a maioria desses líderes tinham feito a educação regular, né, numa escola regular, e também tinham tiveram seu atendimento de reabilitação não numa instituição, mas por profissionais autônomos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Porque naquela época, né, a educação especial e a reabilitação, tal como era realizada, e ao invés de formar líderes, né, formar pessoas com deficiência que tivessem a compreensão sociopolítica da deficiência, né, isso só foi possível para pessoas que tiveram esse tipo de vivência, né, mais inclusiva, vamos dizer assim. Isso é muito interessante tocar nesse assunto, né? Vamos discutir um pouquinho mais. A Carol entrou aqui com a gente. Carol, tá ouvindo a gente? Tô, que sufoco. Tudo bem, tudo bem. A live é assim mesmo. Isso de internet acontece. Vamos dar seguimento à conversa, Ana Rita, mas eu gostaria que a Carol se apresentasse para a gente de novo, como ela estava falando. Então, eu estava contando para vocês que eu sou formada em Direito, na área de Direito Civil, Direito Empresarial. Atualmente gerencio uma página chamada Projeto para Todos Verem, onde eu conto a minha história como pessoa com deficiência e conto outras histórias, ouço outras histórias, para desmistificar essa ideia de que a pessoa com deficiência tem que viver trancada num quarto, sem fazer nada, sem ter vida social, sem trabalhar, sem se relacionar. Então, eu gosto de desmistificar. Tanto os meus posts não são só militando, são posts da minha vida, são conversas, são reflexões que eu gosto de ter com os meus seguidores. Enfim, atuo num grupo chamado Rajude também, que se chama Rede de Acessibilidade Jurídica, onde a gente está buscando levar acessibilidade para o meio jurídico, seja ele para o meio jurídico eletrônico, para as faculdades, para as escolas. Atuo com um outro grupo chamado Relab, onde a gente atua na moda e na sustentabilidade para promover a inclusão. Enfim, sou um projeto de cantora, toco um violão, canto um pouquinho. Eu vi você falando da pessoa se descobrir com deficiência, né? Você quer que eu emende já fala, Mônica? Por favor. Eu sempre tive deficiência, eu nasci com deficiência. Eu tenho uma condição chamada glaucoma congênito. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. É uma deficiência que, quando não tratada desde cedo, ela gera a cegueira. Como a minha deficiência foi descoberta logo que eu nasci e foi tratada, minha primeira cirurgia eu fiz com 5 dias de vida, eu fiz mais de 20 cirurgias dos 5 dias de vida aos 7 anos de idade, foram 23, eu acho, várias intervenções para manter o pouco de visão que eu tenho. Então, eu tenho uma condição chamada baixa visão, ou seja, eu enxergo, mas não enxergo com 100% da visão, é uma visão bem prejudicada. Então, eu sempre fui pessoa com deficiência. Só que existe uma diferença, no meu ver, né, entre você ser pessoa com deficiência e você aceitar que é pessoa com deficiência. Eu fui uma pessoa que passei por instituição quando eu era pequena, instituição própria para deficientes visuais, que me deu todo o apoio psicológico, apoio pedagógico, enfim. Mas saí muito nova porque eu não quis andar de bengala e era o próximo passo da minha caminhada da instituição. Então, com 8, 9 anos, eu me desvinculei e vivi a minha vida, e, enfim, fui voltar para a idade já com mais de 20 anos. E, assim, eu sempre fui uma pessoa que estudei em colégio regular, fiz faculdade regular. Eu sempre fui a única, na realidade. Eu sempre fui a única com deficiência no colégio, a única com deficiência na faculdade, a única com deficiência no meio dos meus amigos, a única com deficiência na família. Sabe aquela coisa pioneira de tudo? E aí,
eu não precisava lidar com a deficiência em si. Então, para mim, por mais que eu soubesse que a deficiência existe, era uma coisa que eu podia deixar ali no cantinho, que não me atrapalhava, que não me incomodava. Às vezes tem dias bons, tem dias que você tá legal, tem dias que você tá mais deprimido. Só que foi um assunto que eu nunca toquei, porque era uma coisa que eu achava que ia me machucar muito, sabe? Então, quando eu comecei com o projeto para todos verem, foi justamente porque eu comecei alguns stories no meu Instagram pessoal falando sobre a deficiência. E as pessoas falaram assim para mim, amigos, pessoas que me conheciam, Carol, você nunca tinha falado sobre isso, você fala muito bem, você precisa falar para outras pessoas. E foi assim que começou essa minha vivência. Então, eu acho que existe uma diferença muito grande entre você ser e você entender que, sabe? E eu passei por esse abismo. Passo até hoje, mas hoje com mais naturalidade. É muito interessante a gente que está assistindo verificar que as 3 histórias têm elos muito em comum, né? Por mais que a Carol tenha 20 e poucos anos, né, e a Ana Rita já com toda essa trajetória, a trajetória continua sendo a mesma. Elas eram as pioneiras a frequentar os espaços, né? Isso é muito interessante. E a Ana Rita estava falando uma coisa muito importante quando a Carol entrou, né? Dessa vivência. Só quando a gente está próximo e perto das outras pessoas, né, de convivência mesmo, né, dessa vivência com todas as pessoas, essa inclusão que nós chamamos, né, que começam a despertar, começam a falar sobre esse assunto da deficiência, não é verdade? Alguém quer comentar sobre isso? Eu queria falar, principalmente, acho que uma coisa que você ressaltou, muito importante, é que assim, nós 3, né, fomos pioneiras, mesmo que cada um em sua época, né, com diferença de anos significativa, não é? Essa diferença é significativa. Agora, é importante pensar que nós 3 também fomos tratadas para atuar de forma independente, né? Onde a deficiência não podia ser usada como desculpa, né, para não realizar coisas. Então, acho que essa condição comum é uma condição que está na maioria das histórias das pessoas líderes do movimento, desde a minha época e pelo risco até hoje. É importante a gente tentar investigar isso, gente, né? Assim, por que será, né, que essa condição, essa base, né, de atuar, né, de forma independente só aparece justamente nas lideranças, né? Exatamente. Eu concordo. Pode falar. Desculpa. Não, só para dizer que eu concordo com a Ana, né, também. Assim como a Carol, eu já nasci com a deficiência, mas até então não era algo que era dito, né? Não tinha aquela coisa. Na minha terra, na época, ela tem um probleminha, mas tá, tipo, é um probleminha e todo mundo chamava de probleminha e esse probleminha continuou existindo e não tinha essa coisa de dizer, olha, é deficiência, não é deficiência, enfim. Então, os desafios que tinha para os outros, né, eu também era colocada ali na mesma situação. Eu ia para a escola de caminhão de pau de arara mesmo, porque eu morava em sítio, até chegar na cidadezinha mais próxima, que era onde tinha a escola, era um caminho longo, e eu ia no caminhão junto com todo mundo, não tinha essa de que, não, ela não vai ficar em casa porque tem uma condição diferenciada. Então, era meio que os desafios iam surgindo, a gente ia encarando, e criança é fogo também, quer estar ali na farra, né? A única coisa que não deixavam eu fazer na escola era a educação física, né? Então, eu não tinha, eu sempre era dispensada dessa matéria, mas também não adiantava muita coisa, porque eu não tinha uma nota, mas eu continuava ali na quadra, querendo brincar, quebrando os dedos, entortando tudo, correndo quando dava, quando cansava muito eu parava, mas enfim, foi um pouco disso também, né? Então é engraçado, como você disse, Mônica, o quanto que anos depois, né, meio que a história se repete, cada um no seu contexto, mas de forma bem semelhante. Agora, eu acho que eu gostaria só de ressaltar o que é importante também é que na hora que a gente encontra
outras pessoas com deficiência, a gente pode também ter consciência de que é uma situação coletiva, né? E que não é só um probleminha individual, né? Mas é uma questão social. E acho que essa descoberta dos aspectos políticos, sociais, históricos da deficiência também é uma questão importante na formação dos líderes, na percepção de pessoa com deficiência. É verdade. Antes da gente começar a discutir sobre isso que a Ana Rita falou, vamos fazer a troca de intérpretes, porque já deu meia hora dessa nossa conversa. Thalita, muito obrigada por participar aqui conosco. Entra a Paloma, que está aqui embaixo. A Paloma, ela é uma moça de pele branca, ela tem os olhos claros, ela tem o cabelo escuro, encaracolado. E a gente vai arrumar, espera só um minutinho, que a gente está pondo a Paloma aqui para cima para as legendas, quem está acompanhando aqui no chat. Aliás, um beijo a todos que estão acompanhando aqui. Quem está acompanhando pode ver perfeitamente a interpretação da Paloma, tá bom? Isso que a Ana Rita falou já vem em busca da minha segunda pergunta, que é aqui, como se deu essa inserção no movimento social das pessoas com deficiência, né? O que levaram vocês ao movimento, né? A Ana Rita comentou sobre esse caso dela, dessa história dela quando ela foi fazer o vestibular e tudo mais com a Lia Crespo também. Um beijo, Lia Crespo, também, ela é uma grande representante, quem conhece a história. Ela, enfim, super ativa também na área, mas eu gostaria de saber de vocês, tá? Principalmente da Carol, que entrou, que é nova nesse meio também, né, que percebeu, e Marinalva também, né, quando ela entrou nesse mercado de trabalho, cada um na sua área, mas com grande propósito. Eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui pessoa com deficiência, eu sempre tive consciência disso. Eu sempre tive consciência que eu não vou pegar um carro para dirigir, e não vou dizer para você que é fácil, é agradável, é gostoso, você ter a sua irmã mais nova tirando carta, você com uma liberdade que eu sei. Então, eu sempre tive consciência que eu poderia e não poderia fazer algumas coisas. Assim como eu sempre tive consciência de que, até o momento, a minha condição médica não tem cura. Tem tratamento, cura não. E talvez, se um dia tiver, eu não vou talvez uma próxima geração, e eu torço muito para que isso aconteça, se não acontecer comigo, eu possa. Então, eu sempre tive noção de que eu era pessoa com deficiência, mas eu nunca quis lidar com essa deficiência. Eu nunca quis falar sobre ela, eu nunca quis lidar com ela. Justamente por talvez sempre ter sido a única, justamente com viver. Oi, a Carol, novamente, né, gente? A nossa equipe técnica novamente vai falar com a Carol, a internet dela está um pouco instável, já ela entra e continua esse diálogo. Por favor, meninas, fiquem à vontade. Pode falar, Ana. Eu já comentei aí qual foi o fenômeno, o fato que deu pontapé na minha história de luta, de desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? Coincidentemente, esse momento era o momento em que, pelo Brasil todo, começaram a eclodir grupos de caráter reivindicatório de pessoas com deficiência, né? Então, acho que isso é uma coisa importante também, que aquele momento histórico foi específico para organização e mobilização das pessoas com deficiência, mas também de outros grupos sociais, de outros grupos minoritários. Isso a gente pode até conversar depois. Mas a minha história começou por aí mesmo, por esse fato no vestibular, e depois a gente construiu a partir das conversas, do encontro com as outras pessoas e com os outros grupos por todo o Brasil. Já no meu caso, eu acho que se deu mesmo de verdade só em 2007, quando eu já trabalhava na Secretaria Estadual do Emprego, né, trabalhava com intermediação de mão de obra, ou seja, é uma agência de emprego, né, uma agência pública, que até então, antes de 2007,
eu fazia esse trabalho, mas atendendo todo mundo ali, e pouquíssimas ou quase nenhuma pessoa com deficiência na unidade que eu trabalhava. Mas em 2007, né, quando eu estava prestes a terminar a faculdade, eu recebi um convite da própria secretaria para ir trabalhar, coordenar o programa de apoio à pessoa com deficiência, né, que existia na época, que era um programa que auxiliava, fazia uma espécie de consultoria. Tá me ouvindo, Mônica? Estou sim, pode continuar. Ah, então tá bom. É que deu uma travadinha aqui para mim, mas como você está me ouvindo, tudo bem. Então, esse trabalho que era específico, né, era uma espécie de consultoria para empresas e o atendimento também ao cidadão com deficiência, então acho que foi esse contato mesmo, e conhecendo um pouco da realidade de pessoas com os mais diferentes tipos de deficiência, que me fez entender que, puxa vida, ali não era só um trabalho onde eu ia atender, dar algumas orientações, mas que tinha muita coisa ainda que eu precisava conhecer, e foi nessa época que eu tive, né, a felicidade de conhecer a Ana Rita, de conhecer tantas outras pessoas que já estavam nesse movimento há muito mais tempo que eu, né, na área do trabalho, né, a Ana sempre teve muitos projetos também nessa área, outras pessoas como a Isabel Maior, o Dr. Cal, Clemente, Romeu Sasaki, tantos outros que se eu for ficar falando aqui vai ser a live inteira, mas enfim, foi convivendo e conhecendo, né, tudo que já existia antes daquele momento, que eu me senti realmente fazendo parte desse movimento como um todo. Antes eu acho que eu não tinha muito essa consciência, até participava de alguns movimentos, não necessariamente voltado à garantia dos direitos da pessoa com deficiência, ao protagonismo, mas eu sempre fui uma pessoa que o não sempre me incomodou muito. Então, o não, para mim, era meio que o não também é a solução. Então, quando tinha um não aqui, a gente buscava o porquê que não pode ser um sim. Então, eu participei de alguns outros movimentos, como, por exemplo, de bolsas para alunos, né, vulneráveis, com baixa renda, negros em universidades, mas não era necessariamente a pauta da pessoa com deficiência. A pauta da pessoa com deficiência mesmo entrou na minha vida em 2007. Tá Deixa eu certo. comentar uma coisa importante aqui, que eu acho que é em cima do que a Marinalva coloca. Eu, quando entrei na universidade, eu também pude exercer meu ativismo político, porque naquela época, né, a vida universitária, né, a vida estudantil era uma porta de entrada da vivência política. Então, assim, eu sempre tive interesse nas lutas sociais e lutas políticas, né, no sindicalismo, no estudantil. Como eu disse, nessa época, surgiram também os primeiros grupos de lutas identitárias aqui no Brasil. Então, o movimento feminista, o movimento negro, né, o movimento da valorização da homossexualidade, né, de preconceito contra esses grupos. Nessa época também houve um movimento muito importante contra a caristia, feito por mulheres, operários. Então, todo esse clima de luta política dominava o Brasil como um todo, né, e toda a juventude brasileira. Então, assim, a questão da pessoa com deficiência entra dentro desse contexto mais amplo. E eu acho isso muito importante. Né? É importante reconhecer que a luta das pessoas com deficiência tem que estar junto com a luta por cidadania de toda a população. Né? Exato. A Carol reconectou aqui com a gente. Ótimo, Carol. Carol, você escuta a gente? Escuto, Mônica. Estou aqui prestando atenção. Isso mesmo. Carol, pode continuar o que você estava dizendo e se você quiser complementar também essa discussão agora. Enfim, eu estava contando para vocês que a deficiência para mim nunca foi uma coisa que eu quisesse lidar e acabei lidando meio que porque eu percebi que eu tinha capacidade de falar. Eu sempre soube que tem uma boa oratória e tudo, até pela profissão e tal, mas nunca foi uma coisa que eu usei para falar sobre deficiência. E eu percebi que eu tinha voz para fazer isso.
e que não ia me machucar, que não ia doer, que eu ia conseguir falar sobre. E aí acabei caindo de cabeça numa campanha pelo Instagram acessível, porque teve uma época, um momento nesse ano, que o Instagram estava inacessível para pessoas com deficiência visual que usam leitores de voz. E aí eu acabei, junto com algumas outras pessoas... A conexão dela realmente está falhando. Bom, depois ela volta e retorna esse assunto. Então, vamos às próximas perguntas, Ana Rita, que é o que você falou realmente desse ato político, né, que começou naquela época que você estava lutando. E quais são os principais entraves para esse exercício dessa cidadania que você acredita? É falta de informação, falta de política pública? Olha, eu acho que, primeiro, né, a gente tem que perceber que a condição de deficiência ela é transversal na sociedade. O que significa isso? Que eu posso ter pessoas com deficiência que são mulheres, pessoas com deficiência que são negras, pessoas com deficiência que são homossexuais, pessoas com deficiência que são pobres, né? E cada uma dessas condições, tá certo? Imprime uma situação de discriminação e de alijamento das oportunidades sociais. É óbvio que, por conseguinte, o primeiro empecilho é a ausência de políticas públicas, no caso da deficiência, que previna, né, o surgimento de outras pessoas com deficiência, também previne a existência de pessoas que têm seu quadro agravado em função da desassistência, né? Mas é importante perceber que a prevenção, né, quer da deficiência, quer do seu agravamento, está intimamente ligada à situação de falta, né, de carência de recursos de saúde, ao mesmo tempo em que a gente tem uma situação epidemiológica no Brasil de pessoas com deficiência em função de violência, né, de pobreza, de desassistência. São todas as condições ligadas a uma situação de subdesenvolvimento, né, e de uma situação que não contempla a população como um todo, em termos de seus direitos de cidadão. Então, assim, é fundamental perceber isso. Então, a ausência de políticas públicas, eu acho que é o segundo entrave, vamos dizer. E, na minha época, né, a gente tinha um primeiro entrave que hoje já está superado, e eu acho que é a grande conquista que a gente teve no movimento, é que, assim, quem falava pelas pessoas com deficiência eram seus familiares e os médicos, os profissionais. Hoje em dia, isso é impensado. Quando a imprensa vai querer conversar sobre deficiência, ela não pergunta mais para o médico, ou para a mãe, ou para o pai, ou para o professor. Ela vai ouvir as próprias pessoas com deficiência. Isso parece uma coisa natural hoje em dia, mas não é assim naquela época, né? As pessoas com deficiência não tinham seu lugar de fala reconhecido. Tá? Eu acho que isso era um obstáculo que o movimento superou, né? Mas as políticas públicas ainda, a gente carece de muito trabalho ainda para que isso seja real. Aliás, nós estamos vivendo um momento em que há um risco muito grande de perder os benefícios, as conquistas que o movimento teve em termos de políticas públicas. Exato. Começar a perceber, na realidade, ao meu ver, pelo menos, é que para você ser uma pessoa com deficiência, a linha entre ser uma pessoa saudável, vamos colocar essa palavra, não é a palavra que eu gosto, mas é a palavra que eu encontrei neste momento. Entre ser uma pessoa sem e com deficiência, a linha é muito tênue. É assim, basta um acidente, Deus o livre, basta uma doença,
basta um coronavírus que está vindo aí, que a gente viu como todo mundo é suscetível a ficar doente. A própria velhice, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais debilitado, os nossos movimentos vão ficando mais. Se as políticas públicas começassem a olhar para isso e entender que a deficiência é naturalidade, não é uma coisa escabrosa, não é uma exceção absurda, tudo ia ser acessível. A gente não ia ter que brigar para as coisas serem acessíveis, a gente não ia ter que brigar para a gente ser estatística, a gente não ia ter que brigar para ser lembrado, falar, e as pessoas com deficiência? Você fala de tantos movimentos, cadê a pessoa com deficiência? Sabe, a gente tem que brigar e a gente tem que gritar para que lembrem de nós o tempo inteiro. Então, deixa eu só comentar uma coisa que eu acho fundamental aí. Hoje a gente tem que gritar para sermos ouvidos. Ainda bem que eles não ouvem ainda. Naquela época a gente gritava e nem era reconhecido como tal, né? Com certeza. Eu acho que é Imagina. a gente lembrar disso, né? Que muitas vezes as pessoas falam, mas o que o movimento conseguiu o quê? Né? Conseguiu que fôssemos ouvidos. Né? Isso é muito importante. Agora, uma outra questão... Fale, querido. As redes sociais trouxeram um papel muito importante para a gente nisso, né? Porque se você parar para pensar, a gente não tem espaço dentro da mídia. A gente não tem jornalistas com deficiência, atores com deficiência. O ator, quando a gente vai ver uma pessoa com deficiência na novela, por exemplo, é um ator fazendo. Você não vê uma pessoa cega atuando, você vê alguém atuando, fingindo ser uma pessoa cega, uma pessoa cadeirante. Então, as redes sociais nos trouxeram uma liberdade, um espaço que a gente não tinha. Eu vi muita gente falando isso, principalmente nessa quarentena, as pessoas com deficiência ganhando força, ganhando espaço, construindo Instagrams, conversando com as pessoas, ganhando lugar de fala mesmo, né? Então, eu acho, assim, que além desse lugar de fala que foi conquistado por todos nós, né, ao longo da nossa história, eu acho que é importante a gente perceber que a deficiência, ela é uma condição social. A Débora Diniz, que é uma escritora, antropóloga, que fala sobre a deficiência, ela diz que a nova concepção de deficiência tem que reconhecer que essa condição não é uma situação de azar, né? De repente, acontecer uma desgraça na vida da pessoa, né? Mas também não é uma coisa natural, que pode acontecer ou não, entende? Que existem razões, né, que levam as pessoas a ficarem deficientes. Razões sociais, né? Razões econômicas. Então, por exemplo, ainda a gente tem pessoas com deficiência que ficaram deficientes por conta de violência, por exemplo. Né? As cadeias penitenciárias ainda estão cheias de pessoas com deficiência, mas que ficaram deficientes porque atuavam na criminalidade e foram vitimadas ou pela polícia ou por outras pessoas de outras gangues. Então, a violência criminal, né, é um fator de geração de deficiência. O trabalho, a Marinalva pode falar muito melhor disso, né? O Brasil ainda continua com índices altíssimos de acidentes do trabalho, que mutilam, né, que fazem com que as pessoas fiquem com deficiência. Então, assim, a deficiência não é um fenômeno natural isento, né, de questões políticas da sua geração, na incidência, né, desse fenômeno no Brasil. No Brasil e no mundo, né, gente? Exato. Nalva, você gostaria de comentar? Eu concordo com a Ana, né, quando ela fala da parte de políticas públicas. Eu acho que falta essa transversalidade, né, essa interseccionalidade.
Eu acho que já foi a época de se pensar em algo exclusivo para a pessoa com deficiência. Eu acho que o momento agora é de entender que antes da deficiência existe uma pessoa, portanto, homem, mulher, negro, branco, rico, pobre, e que tem que ser pensado em todos os espaços. E falta ainda nesse movimento, né, uma coisa que é o pertencimento mesmo, né, é o orgulho de ser quem somos. Né? Se a gente for olhar aí outros movimentos que começaram, às vezes, até depois do movimento da pessoa com deficiência, tem muita gente que diz, ai, mas por que esse movimento é tão fortalecido, né? Por que as pessoas, dando aquela impressão de que parece que o movimento da pessoa com deficiência, as pessoas são desunidas. Eu acho que sim, poderia ser melhor, poderia existir um engajamento maior, né, mas tem um outro contexto que pouco se fala, que é a dificuldade. Por exemplo, quando eu falo do orgulho gay, para defender esse direito, para ir em busca dos meus direitos, nem sempre essa pessoa, óbvio, se ela tiver uma deficiência, ela vai ter essa dificuldade, mas se ela não tiver, ela consegue chegar com mais facilidade nos espaços, ela fala por ela não precisa que alguém fale por ela, e nem sempre a pessoa com deficiência tem essa possibilidade. Então, acho que essas coisas precisam ser pensadas no movimento, né, antes desse julgamento, por que um movimento que é mais recente se fortaleceu tanto e o outro ainda está engateando. Então, acho que tem essas questões que devem ser levadas em consideração, e a gente, por parte dessa cultura, né, nossa, e aí eu acho que tanto o meu exemplo da Ana e da Carol, né, a gente também não foi estimulado lá atrás a sentir orgulho de ser quem nós somos. Então, era meio que uma forma eu não vou dizer de penalizar, mas você não tinha esse incentivo, você não tinha representatividade. Então, eu sinto falta disso também. Né? E eu não vou dizer que eu sempre me aceitei também, né? Principalmente quando a gente está na fase da adolescência, você fica se perguntando por que que o outro é assim, por que que eu não? E aí, só depois que você começa a chegar na fase adulta, e eu acho que essa convivência e o conhecer e o conviver, né, com diferentes outras realidades, faz a gente perceber, puxa vida, não é você que está errado, é o olhar do outro que precisa mudar, né? Então, a gente não tem que ter vergonha de ser quem nós somos, né? De ser, no meu caso, de ser mulher, de ser nordestina, de ter deficiência, porque antes de tudo isso, eu sou uma pessoa, como qualquer outra. Então, eu acho que nesse movimento falta um pouco disso também. Nós, pessoas com deficiência, seja qual for o tipo de deficiência, a gente não tem que ter vergonha de ser quem nós somos. A verdade é que falta pra gente isso que a Nalva falou agora. Falta a gente olhar para alguém, principalmente quando a gente é pequeno, quando a deficiência vem de criança e a gente está construindo aquela identidade, sabe aquela coisa da criança que olha para aquele ídolo e que fala, eu quero ser igual, eu sou igual, a pessoa tem o cabelo igual ao meu, a pessoa tem... Nós, pessoas com deficiência, não temos essa representatividade. E me dá muito orgulho ver essas 3 mulheres, conto comigo aqui, maravilhosas e empoderadas, que são cientes de quem somos, porque talvez a gente consiga, sim, espelhar uma criança, espelhar um jovem, espelhar alguém a falar, eu quero ter esse empoderamento da minha vida, eu quero ter essa independência da minha vida, eu quero chegar em algum lugar. Faltou realmente isso pra gente, faltou a gente ter espelhos na vida, como todo mundo busca, todo ser humano busca espelhos e nós não temos. Uhum. Eu concordo com vocês, assino embaixo, concordo integralmente mesmo. Mas eu só vou falar um aspecto que me preocupa, né? Para a gente não cair nesse. Porque quando a gente começou no movimento das pessoas com deficiência, eu encontrava, por exemplo, principalmente pessoas que tinham ficado deficientes na juventude ou idade adulta, eles falavam assim: não, depois que eu fiquei deficiente, eu me tornei uma pessoa melhor. Aí, depois que eu fiquei deficiente, eu descobri como a importância das coisas pequenas. Depois que eu fiquei deficiente, o sol tem outro significado. Aí eu brincava na época e ainda brinco hoje assim. Eu sei que eu sou deficiente e do dia que eu acordo bodeada, né, eu olho para o sol e o sol não me diz nada. Mas, ou seja, a deficiência também não é alguma coisa que seja ótima. Né? A gente não pode cair no oposto, assim, tudo bem, a gente não precisa sentir vergonha, né? Porque a gente tem uma história de vida,
de luta, de conquistas, né? Que independem da deficiência, ou melhor, às vezes, na presença da deficiência se mantém como luta, né? Mas a gente também não pode cair no oposto e dizer, ser deficiente é ótimo, né? Ser deficiente é maravilhoso. Teve uma época, gente, que o movimento de pessoas com deficiência se negava a fomentar as campanhas de prevenção às deficiências. E isso, para mim, também não é legal, entendeu? Porque, assim, não é para eu sentir vergonha por ter uma deficiência, mas também não significa que eu desejo que a sociedade, quanto mais pessoas com deficiência, melhor. Entendeu? Acho que tem essas dois polos que a gente precisa equacionar, né? Se você a deficiência é uma situação que nunca vai conseguir desaparecer da humanidade, porque há condições genéticas e uma série de outras questões que não podem ser evitadas. Mas isso não significa que a gente não deva lutar para que as políticas sociais, as políticas de saúde, né, existam para que menos pessoas se tornem deficientes. E que as Exatamente. pessoas tenham mais condição de maior capacitação para enfrentar a vida, né? Exatamente, para sentir orgulho de quem ela é, né? Dela ter as condições para fazer as coisas. Concordo plenamente, Ana. Eu acho que a deficiência não é a melhor coisa do mundo, também não é a pior coisa do mundo, mas se não houver, né, condições, se não houver ali recursos, né, se não houver as adaptações, se não houver essa mudança de olhar, a gente vai continuar sempre muito atrás de outros movimentos e de outras questões. Então, eu acho que falta realmente essa transversalidade de entender que deficiência não tem raça, não tem cor, não tem religião, não tem idade, e que, querendo ou não, faz parte da nossa da sociedade, né? Seja ela aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então, eu acho que é isso que precisa ter mais para que esse movimento seja mais fortalecido. E acho que a gente tem que reconhecer que as dificuldades, que as limitações não estão no nosso corpo, mas a maioria das limitações estão no meio, né? E é contra essas limitações que a gente deve lutar, né? Para que a nossa potencialidade seja exercida plenamente. Gente, que discussão maravilhosa de vocês. A Carol tá oscilando, tá, na live, então, quando ela tá com uma conexão... A Carol entrou, tá? Quando ela cai de vez em quando, mas a gente está restabelecendo aqui e ela pode contribuir com esse discurso também. Bom, gente, a gente está chegando quase ao final aqui da nossa live, eu vou para a última rodada de perguntas, tá bom? E todo mundo que está participando da live, nosso formulário, tá bom, de satisfação também está disponível para vocês responderem. Nós queremos sempre trazer o melhor conteúdo a todas as pessoas, então, se você tiver um tempinho, participe, comente quais assuntos você gosta da discussão aqui, para vamos tornar esse museu cada vez mais ativo e trazendo melhores diálogos a todos, tá bom? Vamos lá, gente. Qual a percepção do futuro de vocês para o movimento social? Qual seria o próximo passo? Hein, Carol? Vamos começar por você, se você estiver nos ouvindo. Eu acho que a internet dela está bem instável. Então, vamos lá. Vamos lá, Marinalva, com você. Ai, futuro, né? Bom, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de futuro, né, que a gente quer sempre um futuro diferente, um futuro melhor, com mais igualdade de oportunidades e com equidade, obviamente, né, porque muitas vezes a gente, quando fala principalmente de deficiência, eu tenho uma deficiência física, a Ana também tem uma deficiência física, né, Ana, mas os recursos que uma precisa não necessariamente vão ser os mesmos que a outra precisa. Então, é importante, né, que esse futuro olhe para essa equidade, né, entenda que, por mais que a deficiência seja a mesma, por mais que
pareça ser a mesma, as características, as necessidades das pessoas são diferentes. Então, isso daí é mais uma vez um reforço para pensar nessas políticas públicas transversais, pensar em ações, e aí não é só também na área pública, né, mas eu acho que na área privada, de entender que a pessoa com deficiência também é um cliente, também é um consumidor. Então, o que eu espero para o futuro é isso, que a gente tenha mais transversalidade, que a interseccionalidade seja sempre lembrado, que a gente continue trabalhando para que haja cada vez, né, diminua, né, eu não sou otimista a ponto de achar que o capacitismo vai desaparecer do mundo, mas, enfim, que a gente possa diminuir e que as pessoas com deficiência sejam vistas, antes de qualquer coisa, como pessoas, né, com direitos, deveres, habilidades, competências, com caráter, com personalidade, enfim, como são todas as outras pessoas, né? Então, é isso, que a gente tenha mais representatividade, né? A gente, por exemplo, está aí no momento, num período restrito, em função das eleições, e eu espero muito que a gente tenha, né, no Brasil inteiro, muitos representantes com deficiência, não porque, olha, tem que sentir na pele para entender o que o outro passa, mas é porque essa representatividade que a gente tanto fala aqui, ela tem que estar em todos os espaços, né, no legislativo, no executivo, no, né, no judiciário, ela tem que estar na empresa pública, tem que estar na TV, tem que estar na iniciativa privada, tem que estar em todos os espaços, então é isso que eu quero para o futuro, mais igualdade com equidade. Carol, tá nos ouvindo? Carol? Tô aqui com vocês. Ah, tá. Agora a gente te escutou. Então tá bom. Carol, eu sei que não deu para participar ativamente por conta da conexão, mas talvez numa próxima oportunidade a gente venha falando mais profundamente da sua área e também ouvindo muito mais sobre você, tá bom? Qual a sua percepção para o futuro, Carol? Quais são os próximos passos? Eu espero ver as pessoas com deficiência ocupando cada vez mais espaços. Eu acho que isso é o que todo mundo quer, né? Não só saindo das redes sociais. Eu espero um dia ver um presidente da República cadeirante, cego, por que não? Surdo, seja lá a deficiência que tiver. Que as pessoas comecem a credibilizar mais as pessoas com deficiência e comecem a entender que nós somos capazes também. Que nós só precisamos de acessibilidade e de oportunidade. É isso que eu espero para o nosso futuro. E é isso que eu luto para que nós tenhamos. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Eu espero que a gente deixe de ser estatística no país e vire voz, e vire rosto, e ganhe personalidade e autonomia. Ótimo. Ana Rita? Bom, eu acho que a intersectorialidade é uma das questões que eu acho que a gente, o movimento das pessoas com deficiência, tem que avançar. Né? É importante para a gente se fortalecer, né? Poder fazer parcerias com os demais grupos de lutas identitárias, né? Sem perder uma discussão aprofundada sobre a situação política do país. Né? Eu não estou defendendo uma ou outra posição, eu só estou defendendo a politização da população brasileira e em específico, a politização das pessoas com deficiência inseridas no movimento. Porque as questões específicas da deficiência, elas sempre têm uma raiz, né, na situação política do país como um todo, da sociedade como um todo. Então, assim, a gente só vai avançar se a gente aprofundar essa discussão. Eu acho também um outro passo importante é a gente trazer os novos líderes, né, para uma discussão tal como vocês estão fazendo. Então, eu penso que o caminho tem que ser por aí mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vi um museu tão atuante, né, contrariamente ao que a sociedade pensa sobre museus, né, ou memoriais, tá certo? Então, eu acho que o memorial é um exemplo de grupo ativo, né? Vocês estão de parabéns.
é uma delícia ouvir a Marinalva, ouvir a Carolina. Eu fiquei muito satisfeita também de participar dessa conversa com todas vocês. E esse é o papel que nós, como museu, queremos ter, né? Ser esse diálogo, ter esse local de diálogo, esse lugar de troca, né? E essa nossa live do Diálogos e Reconexões é isso. Nós queremos unir todo mundo, todas as gerações, para aprendermos juntos, né? Qual será o próximo caminho, qual é o melhor caminho, né? E entender quais as diferenças e experiências também, não é verdade? Então, muito obrigada, meninas, muito obrigada por aceitarem esse convite com a gente. Carol, a gente volta a se falar, tá bom? A sua internet hoje não te ajudou, né? Mas vamos voltar a nos falar. O seu projeto é muito importante. Nós vamos voltar e falar mais sobre esse projeto, que é para todas verem. Aliás, passa os arrobas aqui da Carol, gente, para vocês verem o trabalho dela, que é incrível, tá bom? Projeto para todos verem, tá certo? Tá aqui para todo mundo ver. Muito obrigada, Marinalva. Muito obrigada por tudo que você faz pela gente lá na Secretaria Municipal. Um beijo a todos, né? E Ana Rita, que prazer estar com você aqui, viu? Obrigada. Assim, é muito gratificante. Quem conhece, depois, quando o museu estiver aberto, por favor, vão conhecer as histórias do movimento social. E a Ana Rita esteve presente, então é muito emocionante a gente ter a Ana Rita aqui falando com a gente e contribuindo para esse diálogo, tá bom? Obrigada. Obrigada, Mônica, super obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Ana, muito bom te ver, mesmo que à distância, né? Logo isso vai passar e a gente vai se ver pessoalmente, né? Dar aquele abraço gostoso de sempre. Um beijo, meninas, muito obrigada, viu? Obrigada, Mônica, e toda a equipe do museu. Muito obrigada a todos. Até a próxima live. Na próxima segunda-feira nós voltamos com Diálogos e Reconexões. E na quarta-feira nós temos mais uma live do museu também, com outra temática. Então sigam a gente aqui no @memorial_inclusão, no Facebook Memorial da Inclusão, e vamos debater mais sobre os movimentos das pessoas com deficiência, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.